Olá, tudo bem? Eu sou Wilson Silva, professor da Cúrio Centro Educacional. E na videoaula de hoje, dando continuidade ao estudo sobre os princípios bíblicos, nós vamos falar sobre soberania, que é um princípio bíblico. Vamos estar dando início aí a uma sequência de vários princípios, tentando entender melhor a sua fundamentação. Então vamos lá, aprendermos juntos? A palavra soberania, ela faz parte do nosso cotidiano. Nós utilizamos isso em vários aspectos da vida. Relacionado também, quando se fala acerca de Deus, temos a soberania como um dos atributos divinos. Porém, vamos aprofundar melhor o nosso entendimento e tentar descobrir a definição do significado de soberania. A palavra soberania, ela dá origem à ideia do soberano. A soberania é a ação daquele que é soberano. Quando o soberano age, ele está manifestando a sua soberania. Portanto, o que significa em si o soberano, aquele que exerce soberania? Eu destaquei aqui duas definições que vão especificar melhor a nossa compreensão acerca do termo. Soberano é aquele que exerce o poder e a autoridade supremos. É o rei, o senhor, o governador, que detém o domínio, é o dominador, o influente. Então, a ideia de soberano é aquele que tem poder, é aquele que domina, é aquele que está acima, que tem autoridade máxima. Então, a soberania, como um princípio bíblico, ela se manifesta de várias formas. Ao estudar as Escrituras e entender essa realidade da soberania, da autoridade máxima de Deus sobre tudo, torna muito mais fácil a nossa compreensão dos textos sagrados, pois o texto sagrado, ele manifesta de diversas passagens essa questão da soberania de Deus. Porém, para nós iniciarmos uma compreensão desse princípio, eu vou destacar aqui 3 versículos para nós comentarmos acerca da relação do versículo com a soberania de Deus. O primeiro versículo que eu escolhi é o versículo inicial, que se encontra em Gênesis 1:1. Que o texto relata: no princípio criou Deus o céu e a terra. Esse é o registro ali do início, das primeiras palavras do texto sagrado. Quando se fala que no princípio, esse princípio é um período dentro de um tempo, né? Na verdade, olhando a criação, nós entendemos que o tempo foi necessário ser criado para dar início à criação. Porque antes da criação, Deus já existia fora do tempo. Então aqui quando se fala que no início da história da humanidade, do tempo que nós vivemos, esse tempo que controla a vida humana, Deus ele fez os céus e a terra, ele fez toda essa estrutura. Se ele fez desde o princípio e não existe nada antes dele, então tudo foi projetado por ele, então tudo foi arquitetado por ele. Sendo assim, ele tem todo o controle sobre aquilo que ele criou. Na realidade, ao criar, ele próprio já estabeleceu os limites, as fundamentações, as capacitações e as fundamentações de tudo que existe no universo. Portanto, ele é a autoridade máxima por ser o criador de tudo que existe. Um outro texto, já no Novo Testamento, que vai ampliar essa explicação acerca do controle de Deus sobre tudo, sendo ele o criador. Paulo, ele vai escrever aqui aos irmãos de Colossos, né, a carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 16, e ele vai detalhar
a posição de Deus como autoridade, como soberano. Vamos lá acompanhar? Porque nele, está relacionado a Deus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Deus, ali no caso, está sendo revelado através de Jesus. Através de Jesus, que é Deus, tudo foi criado, que há nos céus e na terra. Visíveis e invisíveis, materiais e espirituais. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo que a gente entende por autoridade dentro da nossa realidade humana, tudo isso foi criado por Deus. Então Deus, ele é a autoridade máxima sobre todas as autoridades constituídas. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, nada que existe, nada que opera nesse mundo não tem uma relação com Deus. Pelo contrário, tudo tem uma relação direta. Pelo contrário, não. Confirmando, tudo tem uma direção plena em Deus. Deus tem controle sobre todas as coisas. Tudo está dentro da direção de Deus. Aí nós podemos ampliar, dentro de uma leitura da história. Tudo que acontece na história foi direcionado por ele e para ele. Todas as descobertas humanas foram descobertas por ele e para ele. Nada que existe dentro desse âmbito que nós conhecemos de vida, de universo, foge dessa autoridade máxima que é Deus. E o terceiro texto que eu quero comentar, o texto diz assim: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Essa convicção veio de Jó. No livro de Jó, capítulo 42, versículo 2, a gente vai ter o registro dessas palavras, aonde Jó reconhece a soberania de Deus, o controle de Deus, que nada foge da vontade e do poder de Deus. Portanto, por mais que hoje nós vivemos numa cosmovisão humanista, aonde o homem quer ser o centro, aonde o homem quer controlar, aonde o homem não concorda com uma autoridade máxima, ele, dentro do conceito de democracia, não pode ver uma autoridade máxima que determina tudo. Isso tem que ser um acordo entre os homens. Na realidade, essa é uma visão extremamente humanista. Quando nós voltamos para o resgate das Escrituras, estudando os princípios de Deus, nós vamos perceber que o poder não emana do povo, mas o poder emana de Deus. É Deus que é a autoridade máxima, e Ele que tem controle. E nesse poder que Ele tem sobre tudo, Ele vai determinar as autoridades humanas, mas sendo que essas autoridades humanas estão debaixo da autoridade máxima, que é o soberano. Bom, essa foi a explanação do primeiro princípio bíblico que nós vamos estudar em série. Na próxima videoaula nós vamos falar do segundo princípio bíblico, o pacto, a união. Aguardo vocês para o próximo vídeo.